Bom dia, Toné. Bom dia, Tomás. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. É mais uma relatoria de uma comissão especial aí que a gente assumiu na casa, né? E por ser um assunto que está em pauta no cenário nacional, é muito importante para nós aqui no Rio Grande do Sul, sim, tendo em vista uma concessão desastrosa que foi feita pelo governo federal na época. E tá aí toda a nossa malha ferroviária tirada do jeito que está, né? Ontem mesmo eu estava conversando com o deputado Cadó, que é o proponente da comissão especial, e dizendo para ele, falando para ele, do, do nosso acesso ao porto, acesso a Granol aqui, que foi construído e eu acho que nunca usado, né, Tony? Nunca usado, e hoje se tu der uma volta lá, tu vai ver que nem trilhos não tem mais lá. Então, aproveitando a questão do governo federal, a questão de toda a região sul, que isso está em discussão no Congresso Nacional, a gente assume essa relatoria aí para fazer um real diagnóstico da situação que está a malha ferroviária no estado do Rio Grande do Sul. E então logo a gente começa esse trabalho, porque a gente não vai parar no recesso, por quê? Porque o Tiago Cadó fica até março com nós lá na Assembleia, depois retorna o titular da casa, e a gente tem que entregar esse trabalho até o meio de março, no máximo, para dar tempo de votar e aprovar ele na casa. Então vai ser um trabalho para o recesso aí, e a gente vai fazer um diagnóstico real da atual situação da malha ferroviária do Estado do Rio Grande do Sul. Mas eu também tenho uma preocupação, também. Uma preocupação que isso não pode ser feito de qualquer jeito. Por quê? Ah, claro que a gente sabe como estão as nossas rodovias, como, como está o estado delas, como está sobrecarregado também, mas a gente tem que pensar que é toda uma gama de trabalhadores que tem por aí fora. E a gente não pode simplesmente colocar de uma hora para outra a funcionar a pleno a questão da malha ferroviária sem saber o que vai fazer com toda essa gama de caminhoneiros que tem por aí fora. Então, o setor. Eu falando com o caminhoneiro, ele me dando um exemplo, Cláudio, um frete de 3.000, ah, a gente dividia R$ 1.000 para o frete, R$ 1.000 para manutenção do caminhão e R$ 1.000 era o lucro. Um exemplo hipotético, né, Antônio? Hoje, como que eles fazem? É R$ 1.000 para o combustível e R$ 1.000 para manutenção. Se não der manutenção, sobra alguma coisa. Sabe? Só que eles estão vivendo de uma maneira ou de outra daquilo, né? Então é um trabalho que tem que ser feito de maneira muito responsável também. Porque é todo um setor que a gente vai mexer também. Então a gente vai fazer um trabalho responsável, vai fazer um raio-x não só da questão da malha ferroviária, mas de todo o entorno que vai cercar a volta dos trens, que vai voltar, viu, Tony? Nós temos um traçado, Tony. Tu ia falar, eu te cortei, desculpa. Não, não. Nós temos um traçado, eu tenho falado pouco disso, porque esses projetos muito grandes, pelo menos a meu ver, tem que tomar cuidado, porque são projetos demorados e daqui a pouquinho tu cria uma expectativa muito grande e daqui a pouquinho na frente ali não acontece. Então, existe o projeto de 2 portos no Arroio do Sal. Sabe disso, né? São 2 portos, um de investimento chinês e o outro americano, se eu não me engano. Estão bem adiantados. Um desses portos de investimento chinês, um dos diretores é muito amigo nosso de longa data, tempo de Brasília, e está bem adiantado. E um desses traçados, ele passaria por Santa Maria e tem a expectativa hoje, pelo menos minha, que a gente consiga fazer ele passar em Cachoeira. Só que são ferrovias novas, por isso que eu digo que é um projeto muito grande. Bom, vamos ver se eu entendi aqui.
deputado Cláudio Tades está falando que nós temos esses projetos em Arroio do Sal, litoral norte gaúcho, ali próximo de Torres, onde há uma previsão portuária. Agora eu estou sabendo que são 2 projetos, não é um só. São 2. E para abastecer, levar cargas para lá, se pensa numa ferrovia que viria do oeste, passando por Santa Maria, Cachoeira, e chegaria até o litoral norte, é isso? Exatamente. De Arroio do Sal. É estratégica por causa da descida da Serra Gaúcha. Exatamente. E essa ferrovia terão, eu chamo de portos secos, que é tipo, é um setor aduaneiro, serão 5 no estado do Rio Grande do Sul, conforme o projeto. Eu vou te mandar o projeto depois, eu tenho no celular. Um desses 5, teria chance de ser em Cachoeira. O que acontece nesses portos secos que eu chamo? Toda e qualquer carga de uma região viria para esse porto seco, são grandes galpões. Mercadoria vem para ali, faz toda a questão aduaneira ali e daqui sairia direto para o porto de Arroio do Sal. Então 5 no estado do Rio Grande do Sul, pegaria o Mercosul, óbvio, né? Então são projetos que tem grande chance de acontecer em Cachoeira. Estou falando em primeira mão para ti aqui, até porque a gente não quer criar expectativa. E como é um ano eleitoral, o ano dos milagres, que eu chamo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas é todo um trabalho que a gente vai fazer em cima disso também, em cima da malha viária também, não só ferroviária, e produzir um documento com sugestões, tanto para o Estado do Rio Grande do Sul, como também para o governo federal, que é dono da concessão. Né? Muito bem, gente. Eu vejo a complexidade, eu entendo isso, mas o fato é que a concessão ela se extingue em 2027. Exatamente. E o governo federal tem que assumir essa bronca do transporte ferroviário. O governo federal não vai fazer, vai continuar terceirizado. Só que os estados do Sul têm que pensar na sua realidade, porque senão nós não vamos ter integração. Não tem dúvida que o novo porto, pelas explicações, embora muito rápidas aqui do deputado Cláudio Tatti, pode dar uma alternativa ao que interessa para a atual concessionária da ferrovia, a Rumo, que é levar cargas a partir de Cruz Alta diretamente para o Porto de Rio Grande. Então, o porto do litoral norte, quando for construído, ele precisará de cargas de outras regiões. E aí é onde nós nos inserimos, na região central, na região mais nordeste do estado. Estou pensando aqui Passo Fundo, estou pensando Caxias do Sul. Aí o Tomás já mencionou na Rota do Sol, que vem de Caxias, que desce ali por São Francisco de Paula, né? Que é uma rota bem complicada. Se ninguém fez aquilo, vale a pena. É uma rota turística, é lindo de passar naquela descida da serra até chegar na várzea do litoral, mas é bem complicadinho de carregar a terra naquelas curvas e naquela descida acentuada. Nós temos uma grande parte do estado, a maior parte pronta a ferrovia, né? É muito mais fácil tu arrumar tudo isso que está aí abandonado do que tu fazer ferrovia nova. Por isso que o projeto de Arroio do Sal, esse a gente tem que tomar cuidado com ele, porque é mais fácil tu refazer ou arrumar tudo que tem aí do que tu fazer um novo. Mas são investidores chineses, né? Toné, quando tu fala com os chineses, sabe que eles fazem acontecer mesmo, né? Tem dinheiro e tem tecnologia para isso. E um dos grandes problemas da nossa malha ferroviária é a questão da largura dos trilhos, né? Então a gente já teve falando com técnicos a respeito disso, porque tu chegou em Uruguaiana, tranca, né? E se a gente quer se falar em Mercosul, tu tem que ter um trem que tu saia do porto de Arroio do Sal, um exemplo, e vá entre Mercosul adentro, né? E quando tu chega em Uruguaiana, tu tem que fazer o transbordo da carga, e isso se torna muito caro e tem mercadorias que não dá para fazer isso, né, Tana? Não dá para fazer isso. Sim, por exemplo, tanques de combustível, seja de combustível que for para ir ou para vir.
vai fazer transbordo de combustível, isso é extremamente perigoso. Perigoso e inviável, né? Inviável, se torna caro. Então, uma das alternativas dos técnicos, que a gente vai até a Argentina para conversar com eles, e também vai ter algumas audiências públicas aqui em Porto Alegre, que eles nos dizem que tem uma tecnologia que, em vez de tu trocar todo o trilho, aumentar a largura, tu consegue pôr um trilho do lado, que aí tu vai dar o tempo de trocar todo o equipamento, todos os vagões que nós temos aí, usado da mesma maneira. E o que vai para o Mercosul, tu já usa vagões diferentes, que vai usar o trilho que vai, a grosso modo, né, que vai do lado ali. Então tu vai conseguir e dar tempo para a empresa aqui ganhar concessão e ir trocando os trens de maneira gradual, né, para não precisar virar a chave ali e gastar muito dinheiro. Então, são algumas sugestões que já estão chegando aí no relatório, e a gente vai fazer o documento e sugerir ao governo federal, ao governo do estado. Antes que algum ouvinte pergunte, essa história é antiga, tchê, isso aí é lá do século XIX, que se tinha medo das invasões, e aí as bitolas das férreas ficaram diferentes para evitar que os trens, trazendo soldados, exércitos, invadissem o Brasil. Olha só, não sabia disso, Tomás. Isso não sabia aí, que era esse o motivo. Esse é um dos motivos. Olha porque só. os castelhanos invadiam, aí nós voltando do tempo lá do Brasil Império, que os castelhanos invadiam a cavalo o Rio Grande do Sul aqui, e aí era aquela briga. E aí as bitolas das linhas férreas eram diferentes para evitar isso aí. Só que é claro, hoje estamos no século XXI, não falamos mais em invasão, pelo contrário, nós queremos mercado comum, nós queremos ampliar as coisas, aqui aí nos deparamos com esses problemas históricos. Imagina uma guerra moderna aí, que a gente vai sempre não só torcer, mas rezar para que nunca aconteça. Hoje em dia se faz guerra com drone. Não se faz com trem. Hoje a guerra é com computador, é digital hoje. Exatamente. Então, deputado Cláudio Tatti, e a pauta na Assembleia Legislativa? Nós anotamos, eu tinha feito uma lista aqui, vi modificações e ampliações de funções, de trabalhos da Brigada Militar, maiormente nas questões do policiamento aéreo, vamos dizer assim, com uma base em Santa Maria, de helicópteros, de aviões, e também as questões ambientais, né, ampliando a ação dos batalhões ambientais da Brigada Militar, e também na área da segurança, a questão da regulamentação da polícia penal. O que dá para falar sobre isso? Exatamente, Tony. A questão da Brigada Militar foi justamente a gente vai ter uma eu chamo de base aérea da Brigada Militar em Santa Maria, justamente por ser uma região central do estado, onde parece que vão ser deslocados para ali 5 aeronaves para atender toda a região central do estado, né? Até por questões de calamidade, aí fica mais rápido de chegar em qualquer lugar do estado. Então, esse projeto de lei foi para adequar algumas funções ali, para criar algumas funções ali para poder dar condições da brigada trabalhar ali. Então foram questões técnicas ali, né? Mas que pena que não trouxeram para Cachoeira, deputado. Pois é, mas aí Porque, segundo informações também, que já foi dita, Cachoeira do Sul é o único aeroporto que pode funcionar de janeiro a dezembro sem problema nenhum. Porque em Santa Maria, né, tem, no inverno, né, inverno gaúcho, aquela cerração, aquelas neblinas, impede pousos e decolagens, de Cachoeira do Sul não. Cachoeira do Sul, a posição geográfica de Cachoeira não impede pouso e decolagem, mesmo nas piores condições. Pois é. Cachoeira tem que, pelo menos eu, né? Eu não tenho problema com isso. Eu não vou justificar a decisão do governo, mas vamos combinar. Não, eu vou justificar. Que a estrutura da Brigada Militar em Santa Maria é muito maior do que nós temos aqui em Cachoeira. Se nós fôssemos falar em contingente, em batalhões, em hospital da Brigada Militar que tem lá, quer dizer, em tese, para ser regional, é o polo regional da Brigada Militar. Certamente, Tony, mas a questão de decolagem e pouso aqui... Se for helicóptero, não tem problema.
problema é o seguinte, é que falta, Tomás, falta uma tela no aeroporto de Cachoeira do Sul. O Toné sabe bem disso. Sim. Então nós Um cercamento, falta, né? exatamente. Só o cercamento. Mas eu falei tela de propósito, né? Então falta nós colocar uma tela lá, então, para nós, Isolar a pista lá dele. para nós, eu estou falando ironicamente, né? Para nós poder buscar alguma coisa pro nosso aeroporto, que a gente perdeu, e não estou criticando ninguém, porque isso aí vem de lá e de trás, não é de agora. E agora tem culpa também. A gente perdeu um recurso de 250 mil reais, que seria para fazer a iluminação, Toné, do aeródromo de Cachoeira do Sul. Por quê? Porque a gente tem que fazer um projeto, porque tu colocar a luz no aeroporto não é só lá botar uma lâmpada, né? Tem todo um projeto de acordo com a ANAC. A ANAC tem que vir aqui fazer o projeto e dizer, ó, tem que ser dessa maneira. A gente conseguiu com o deputado Nogueira o recurso, 250 mil reais, e aí em reuniões aí a gente descobriu o seguinte, ó, que se a ANAC vir aqui para fazer esse projeto, eles vão fechar o aeródromo. Porque falta um monte de coisa, entre as principais é o cercamento do aeródromo. Então, tem uma outra coisa bem o complicada. município preferiu, Toné, não fazer a iluminação, que Cachoeira poderia ser, como tu falou, Tomás, um aeroporto de backup, como eles chamam, né? Porque seria o lugar que eles conseguem, com alguns tipos de aeronave, sair de Santa Maria, tem que fazer aqui, abastecer aqui de novo e seguir, que foi feito na enchente, na calamidade, viu? As aeronaves da Defesa Civil, elas se socorreram em Cachoeira pela a localização geográfica e por ter combustível. Então, da brigada, basicamente, isso foi para Santa Maria por questões óbvias, né? E foi uma adequação no quadro ali que precisava ser feito com relação ao meio ambiente, por tudo que vem acontecendo aí tem acontecido, então foi básico. Da Polícia Penal, foi a regulamentação da Polícia Penal, viu? Não da maneira que a gente queria, óbvio. Eu e o deputado Tiago fomos até o governo do estado e conseguimos melhorar e muito o projeto da Polícia Penal. Não saiu da maneira que eles queriam, óbvio. Tu não consegue contentar todo mundo, né, Tomás? Mas esse projeto possibilitou que o governo do estado faça, a partir da semana que vem, a partir da virada do ano, um chamamento de 1.400 aprovados que tem na fila na SUSEP, aí, na Polícia Penal hoje, que vão conseguir ser chamados, um concurso que iria vencer o ano que vem. Aí a gente sabe que depois de entrar para o eleitoral não se faz mais nada. Então, são 2 projetos aí para a segurança pública aí que foram benéficos, sim, para o estado do Rio Grande do Sul. Não da maneira que os sindicatos queriam, que a gente quer sempre o melhor, mas da melhor maneira possível. Aí a gente conseguiu fazer uma carreira única, sim, viu, Toné? Uma carreira única com uma carreira de policial penal com funções diferentes, né? Esse é a grande discussão da categoria é o seguinte: todos querem ser policiais penais, por quê? Primeiro que eles fizeram concurso para trabalhar na antiga SUSEP, que eles têm razão, e segundo por causa da aposentadoria especial. Então a gente conseguiu fazer sim uma carreira única com funções diferentes. O policial penal, que é o trabalhador que eu digo que bate cadeado, que vai lá, o técnico, e o policial penal, o administrativo, né? Então, dessa maneira, sim, quando acontecer essa reforma que está vindo de Brasília para cá, eles vão conseguir lá na frente, sim, a aposentadoria especial. Foi a janela que a gente deixou aberta para eles conseguirem entrar tão logo a PEC seja aprovada em Brasília. Eu anoto aqui, só passando os olhos na matéria do governo do estado, diz assim, que o policial penal, ou essa carreira, será dividida em 3 carreiras distintas. O policial penal surge a partir da transformação do cargo do antigo agente penitenciário. Já o técnico administrativo,
é oriundo do agente penitenciário administrativo. Certo. E, por fim, o atual técnico superior penitenciário será transformado em analista da Polícia Penal. Então, Todos são as dentro- três alterações. Todos dentro do quadro da Polícia Penal. Então ali na frente eles vão levar, sim, a questão da aposentadoria especial. Só que tem coisas, tem o ideal, o que a gente queria e o que pode ser feito. Então, o que pode ser feito foi isso. A gente conseguiu bastante avanços com relação ao projeto que foi para a Assembleia Legislativa. Das solicitações dos sindicatos que fizeram lá comigo e com o Tiago reuniões na Casa Civil lá, 80% foi, vou deixar o comparativo aí para ti também, foram atendidos sim. Tem uma das solicitações deles ontem foi com relação ao plantão de 24 horas, né? Que eles queriam que fosse em lei. Mas isso é de acordo com a administração, né? Eu acredito que não vai mudar. Eles temem, porque São os plantões de 24 horas por 3 de folga. Exatamente. É 3 por 1. Exatamente. Só que assim, Tonel, sabe que quando eu comecei a trabalhar a questão porque a gente não tem conhecimento de tudo, né? O cara vai trabalhar um dia e folgar 3. Mas o pessoal que trabalha lá na cadeia lá é complicado. Imagina tu ter que conviver todo dia com aquele mundo, que é um mundo diferente, né? Um mundo à parte. Tanto é que a questão de problemas aí de saúde mental e de suicídio tem aumentado muito na categoria, porque é um mundo complicado. Então, eles precisam esse intervalo, Toné, para poder desligar dali. Então, não é um trabalho como qualquer outro aí que tu pode conviver todo dia. É diferente, sim. Tu imagina tu ter que ir todo dia lá na cadeia, conviver com tudo que a gente sabe que acontece lá e tu não desligar nunca. Então esse intervalo aí é necessário, sim, até para a questão de saúde mental deles aí. E tão logo vire o ano, a gente tem um diálogo já aberto com o governo do estado do Rio Grande do Sul para que a gente consiga colocar a questão do plantão de 24 horas em lei, não por decreto do governador. Deputado Cláudio Tatti, falando em diálogo, agora vamos para ver como é que foi o ano legislativo, o ano do deputado Cláudio Tatti, o ano do seu partido, PL, em relação ao governo Eduardo Leite. E depois temos questionamento dos ouvintes. Muito bem, vamos lá. Toné, eu sempre digo que meu partido, o PL, é um partido de oposição, sim, tanto é que tem uma CPI hoje dos pedágios, que é proposta por um parlamentar do meu partido, meu colega Paparico Bach, um dos deputados mais atuantes do parlamento, que eu admiro muito. E eu sou um deputado de oposição, sim. Mas a minha oposição, como eu já disse aqui em outras passagens, não pode ser uma oposição cega. Eu tô lá para tentar ajudar a fazer o que é bom para o Estado do Rio Grande do Sul. Isso não é demagogia. Deveria ser assim, né? Eu acho que não deveria ter oposição à situação. A oposição à situação é porque é ruim e porque é bom para o Estado do Rio Grande do Sul. Oposição porque é ruim e situação porque é bom. Isso é lógico. E eu procuro trabalhar assim. Tanto é que eu tenho uma relação muito boa com o governo Eduardo Leite. E eu trabalho muito às claras. O que dá para mim, o que dá para votar, dá para votar. O que não dá para votar. Todo e qualquer projeto que venha lá, a bancada senta e a gente analisa ele. Toda terça-feira a gente tem reunião antes das votações, antes do meio-dia, da meia hora às 2 horas da tarde. A gente almoça junto à bancada toda terça-feira e a gente discute projeto por projeto. O que dá para votar, o que não dá para votar, o que é bom para o Estado, o que não é bom para o Estado. E é dessa maneira que a gente trabalha. E baseado nisso, Toné,
não é estranho. Deveria ser assim, mas não tem para todo mundo. Mas olha só, de um tempo para cá, casualmente da minha eleição para cá, tu não notou que todo e qualquer projeto, todo e qualquer programa do governo do estado, Cachoeira é contemplado? Isso não é por acaso, Antônio. Não é por acaso. Isso é um sinal da boa convivência, de cartas em cima da mesa, de conversas francas. Quando tem um projeto que não dá para votar, diz, isso aqui no meu entendimento, isso aqui não é bom, isso aqui vai dar problema para minha região, isso aqui vai... não é o que eu penso. Eu vou lá, sento com o governo do estado, normalmente com o Arthur, que é o chefe da Casa Civil, o Arthur, isso aqui não dá, se mudar aqui, mudar ali, a gente consegue votar. E, da mesma forma, também é feito lá no meu partido, no PL, porque a gente tem um pré-candidato a governador, a gente se diz oposição, então tem que ser jogado assim. E baseado nisso, doutora, eu fiz 3 anos aí, a meu ver, 3 anos bons, de boa convivência com o governo e com o parlamento do estado do Rio Grande do Sul. E isso só tem beneficiado a minha terra, a nossa terra, que é a Cachoeira do Sul. A gente fala aí que são históricos para nós aqui, questão da 403, nunca andou como está andando e vai ficar pronto, viu? Pode ter certeza vai ficar pronto. Passei lá domingo, já tem 5 quilômetros. É devagar, mas está indo. Por que eu te dou certeza? Certeza não porque a caneta é deles, né? Mas a ordem do governador Eduardo Leite é o seguinte: a partir de agora a gente vai investir, o governo do estado vai investir, vai tocar obras que possam ser entregues até o final do mandato. É uma coisa óbvia, né? Ano eleitoral, é assim que funciona. Então falta 5 quilômetros ali. Então é uma obra que o governador vai conseguir entregar. E isso aconteceu como? Porque desde o meu primeiro dia de mandato eu estou lá enchendo o saco dele, do Costela, do Faustino, no Dyer, vamos tocar, e foi feito aí, eu acredito aí que em torno de 20 quilômetros, acho que mais, nesses 3 anos. E a obra estava parada. Os ambulatórios, pavimenta, tem um monte de rua calçada aí que estão sendo calçadas, e tem ruas aí com o dinheiro do governo do estado e tudo mais. Isso é o sinal de boa convivência, da boa política que eu tenho feito com o governo do estado do Rio Grande do Sul.